Amém? Obrigado pela oportunidade mais uma vez, pastor. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, mais uma vez, para juntos refletirmos na palavra do Senhor. Meus irmãos, o pastor acabou de ler toda a passagem, mas eu quero ler novamente 6 versículos com os irmãos, só para a gente refletir nesse pedaço específico do capítulo 10. Juízes 10, vamos ler do versículo 10 ao versículo 16. Vamos ler uma vez e aí depois entraremos no contexto, para que depois a gente faça a exposição de verso por verso da passagem. Amém? Hoje a palavra vai ser breve, mas eu tenho certeza que ela vai falar com você, assim como o Senhor tem falado comigo no livro de Juízes durante todas essas últimas semanas. Juízes 10, 10, a palavra do Senhor diz assim: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: Quando os egípcios e os amorreus, e os filhos de Amon, e os filisteus, e os sidônios, e os amalequitas, e os maonitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que vos escolhestes, e eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Agora o versículo 16, já vamos pular para o 16. E tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Amém? Pode tomar a sua assento, irmãos. Irmãos, o pessoal lá de casa está meio gripado, então vou tomar muita água hoje. Meus irmãos, o tema da palavra de hoje, eu coloquei lá no nosso grupo, a compaixão imensurável do Senhor, porque eu entendi que era um nome mais bonito para a gente colocar no cartaz, né? E é verdade, ninguém tem uma compaixão, uma misericórdia como a do nosso Deus. Porém, no meu esboço, o título verdadeiro é A Compaixão que Apaga a Desgraça. Mas eu achei esse nome um pouco forte para a gente colocar no cartaz e a gente substituiu pela compaixão imensurável do nosso Senhor. Esses versículos que nós acabamos de ler, não parece um pouco a conversa de um marido ciumento com uma esposa ou vice-versa? Repare bem comigo o que Deus fala no versículo 12. Aquilo que nós acabamos de ler foi o diálogo entre Deus e Israel. A igreja é a noiva do Senhor. Nós somos a noiva do Senhor. Mas no Antigo Testamento já existia o conceito de Israel ser a noiva de Deus. A gente pode ler várias referências no livro de Ezequiel, no livro de Isaías, em que Deus trata Israel, em que Deus chama Israel de minha esposa, de minha noiva. E aqui, o que nós lemos nesses versículos aqui do capítulo 10, é uma conversa, é um diálogo direto do povo de Israel com Deus. Aqui não tem um juiz falando com Deus, não tem um profeta falando com Deus, como foi Moisés, como era Josué. Não, aqui é um diálogo do povo de Israel. No versículo 10 já começa dizendo, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então aqui é um diálogo do povo de Deus com o próprio Deus. E me parece muito um diálogo de uma esposa com um esposo, me parece muito um diálogo de um casal.
Porque é assim que Deus trata Israel durante todo o Antigo Testamento. Deus trata Israel como o seu povo, como a sua esposa. E no versículo 13, a gente vê um sinal claro de ciúmes de Deus com o povo de Israel. Olha o que Deus diz no versículo 13: contudo, vós me deixaste e serviste a outros deuses. Deus está falando para o povo de Israel: ó, eu sou seu esposo, eu sou seu Deus, mas você me deixou, você me traiu com os outros deuses. E no versículo 14 e no versículo 15, olha no 14, olha como começa o versículo 14. Deus disse assim: ide e clamai aos outros deuses. Sabe quando está na fase ainda do namoro e a namorada tem ciúme do namorado, ou vice-versa, fala assim: ué, pastor Sebastião, você não estava conversando lá com as outras moças? Você não estava conversando lá com outras varoas? Vai lá. Agora porque você está carente, você vem atrás de mim? Não. Vai lá suprir a sua carência com as outras moças. É mais ou menos esse o diálogo que Deus está tendo com o povo de Israel. Deus está falando assim: olha, você não estava lá se prostituindo com os deuses dos sidônios, dos maonitas, dos sírios? Agora porque você está no aperto, agora porque os filisteus estão te atacando, você está vindo até mim? Vai lá para os outros deuses. É basicamente esse o resumo da conversa, do diálogo entre Deus e o povo de Israel. Mas para a gente entender como chegou nesse nível, como chegou a esse ponto, eu quero trazer um pouco do contexto dessa passagem para os irmãos. Aqui nós lemos o capítulo 10 do livro dos Juízes. A era dos juízes, meus irmãos, durou mais ou menos entre 300 e 350 anos. A era dos juízes foi após a travessia do povo de Israel pelo deserto, e foi após a morte de Josué, e foi antes da era dos reis. Alguns dos juízes famosos que nós temos aqui, os mais notáveis, nós temos o Gideão. Quem já viu a história do Gideão e seus 300 homens? Nós temos Sansão, nós temos Débora. Gideão e Débora é antes do capítulo 10. Depois do capítulo 10 nós temos Sansão, até o último juiz, que foi Samuel, que fez a passagem da era dos juízes para a era dos reis. E essa era durou mais ou menos 350 anos. Para você entender, quando o povo de Israel saiu do Egito, atravessou o deserto, atravessou o rio para atacar Jericó, eles não conquistaram Israel todo de uma vez. Eles foram conquistando aos poucos. A terra prometida não foi conquistada de imediato, foi conquistada aos poucos. Como isso vocês já devem saber, só uma breve referência: a própria Jerusalém, que é a capital de Israel, não foi conquistada na era dos juízes. Quem aqui sabe quem conquistou Jerusalém? Davi, muito tempo depois da travessia do Rio Jordão. Então o povo de Israel, eles foram conquistando a terra prometida aos poucos. E Israel tinha um problema, e esse problema persiste até o dia de hoje. Israel estava no meio de vários povos idólatras. Israel era cercado por idólatras. Israel era cercado pelos amonitas, Israel era cercado pelos moabitas, pelos filisteus. E esse povo, eles são chamados na Bíblia do povo cananeu. Povo cananeu não é um povo só, não é de uma região só, mas é todos os países, todos os povos, todas as tribos que cercavam Israel. E esse é um problema que eles vivem até o dia de hoje. Lá no Oriente Médio, todo mundo odeia Israel. O pessoal lá, todos os países odeiam Israel até o dia de hoje.
Isso não é de hoje, é desde da época de Moisés. E esse povo, o povo cananeu, era um povo idólatra, povo ruim. Para você ter uma ideia do tipo de idolatria que eles praticavam, eles chegavam a sacrificar humanos, sacrificavam seus próprios filhos. Isso era tão abominável que nem o povo do Egito tolerava o povo cananeu. Todo o povo ali da Mesopotâmia, quando eles olhavam para aquela região, eles olhavam com certo desdém, porque o tipo de idolatria que eles praticavam ali era uma idolatria muito pesada. Era um tipo de idolatria, toda idolatria é ruim, mas beirava o absurdo. E a partir do momento que o povo de Israel atravessou o Rio Jordão, Deus deu uma ordem ao povo de Israel: olha, quando vocês irem conquistando a terra, eu quero que vocês matem e destruam tudo. Eu não quero que sobre nada. Eu não quero que vocês façam aliança com os cananeus. Eu quero que vocês destruam os cananeus. Porém, Israel cometeu um erro fatal. Abra sua Bíblia aí comigo em Juízes 2, que é lá bem no início dessa história, para a gente chegar no contexto aqui. Juízes 2, versículo 1. A palavra de Deus diz assim, ó: subiu o anjo do Senhor de Gilgal ao Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Aqui Deus está mostrando como Ele é fiel. Quando Ele faz uma aliança, quando Ele te faz uma promessa, Ele cumpre até o final. Olha o versículo 2: vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares. Deus está dizendo: olha, eu fiz uma aliança, eu fiz um pacto, e essa aliança é uma aliança de duas vias. Eu cumpro a minha parte e você cumpre a sua parte. É como se fosse um casamento. Deus está dizendo: olha, eu quero que vocês sejam fiéis e derrubem os altares dos ídolos. Aí no versículo 3, e aí no final do versículo 2, olha o que Deus diz: contudo, não obedecestes a minha voz. O povo de Israel falhou com Deus. Eles fizeram aliança com esse povo, e Deus diz: o que é isso que fizestes? Versículo 3: pelo que também eu disse: não os expulsarei diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Deus pediu para que o povo de Israel matasse e destruísse os altares, não fizesse aliança com aquele povo, porque aqueles deuses seriam laços, seriam pedras de tropeço para o povo de Israel. Deus deu uma ordem e disse: olha, não tolere esse povo, não fique perto desse povo, porque esse povo será laço para vocês. E o povo de Israel não ouviu. Meus irmãos, a aplicação para nós essa noite é que essa mesma ordem que Deus deu ao povo de Israel, Ele também deu para mim e para você. Abre a sua Bíblia comigo, Romanos 6, versículo 6. Romanos 6, versículo 6. Olha o que a palavra olha o que Paulo diz: olha, sabendo isto, que foi crucificado com Ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Deus deu a ordem para o povo de Israel destruir, derrubar os altares, porque se eles tolerassem aquele povo, eles também cairiam. É interessante que na Bíblia vai falar assim, que após a morte de Josué e toda aquela geração dele, o povo, aquela geração seguinte,
E aí a gente vai ler no livro de Juízes, você vê que o povo oscilava muito com a fé. Tinha um juiz, levantava um juiz, colocava o povo para andar na linha reta, eles ficavam direitinho. Aquele juiz morria, o povo se afastava e ficava nessa oscilação. E por que existia essa oscilação? Porque uma geração servia a Deus, a próxima geração se esquecia, porque o povo se misturava com o povo ao redor. E quando acontecia aquela mistura, eles conheciam e serviam os outros deuses. O motivo pelo qual Deus deu a ordem clara lá em Juízes 1 para eles destruírem o povo é porque se eles tolerassem aquele povo, eles iriam cair. Mas a real situação está aí. É porque eles não serviam o Senhor verdadeiramente, o Senhor, mas sim por religiões. Por isso que quando o rei partia, eles serviam outros deuses. Porque eles não obedeceram a Deus. Não obedeciam. Se eles tivessem obedecido, eles teriam matado o povo, não teria feito aliança, teria derrubado os altares. E nas próximas gerações, não teria mais outros deuses para eles conhecerem. Isso também serve para o nosso dia de hoje. Quando Paulo fala para a gente sacrificar o nosso velho homem, é para que a gente não tolere certas práticas, certos ambientes. Porque Paulo vai continuar falando lá em Romanos que a nossa carne é uma carne fraca. O nosso corpo, esta carne aqui, ela está sempre tendendo ao pecado. Nós somos tendenciosos ao pecado. E quando nós não eliminamos por completo, quando nós não crucificamos o nosso velho homem por completo, nós damos brecha para o pecado entrar. O povo de Israel deu brecha. Eles não obedeceram ao Senhor. Eles não derrubaram os altares. E eles caíram. Meus irmãos, isso é algo muito sério para o nosso dia a dia de hoje. Nós não podemos dar brecha para o pecado. Nós não podemos dar brecha para o nosso velho homem. Nós precisamos, conforme diz lá em Romanos 12, transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, para que possamos viver inteiramente como Cristo. Olha, Romanos 6. Que a gente acabou de ler Romanos 6. Para que o corpo do pecado seja destruído. É a mesma ordem que Deus deu lá em Juízes 2. Destrua os templos, destrua os ídolos, destrua o povo. Aleluia. Na linguagem de hoje, destrua o corpo pecaminoso. Destrua o que dá brecha para o pecado entrar e roubar a sua santidade com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Se a gente não destruir, vai acontecer o que aconteceu com o povo de Israel. Esses costumes, esses pecados serão laços que nos destruirão e que nos afastarão do nosso Senhor. Meus irmãos, não obedecer à ordem de Deus fez com que Israel se prostituísse a tal ponto que a idolatria já era frequente ali no meio deles. O próprio Gideão, um dos principais juízes, sabe qual era o nome de Gideão? O próprio pai de Gideão deu o nome para ele de Jerubaal, que significa aquele que contenda contra Baal. Por quê? Já parou para pensar? É porque já estava enraizado neles. Eles deram brecha e já fazia parte da cultura deles. No capítulo 11 e 12 de Juízes vai contar a história de Jefté, outro juiz escolhido por Deus e usado por Deus. Ele foi fazer um voto com o Senhor, falou assim: olha, se o Senhor me dá a vitória, eu vou te fazer um sacrifício humano. Deus aceita sacrifício humano? Não, mas ele fez aquela promessa porque os costumes já estavam enraizados na cultura de Israel, porque eles deram brecha. Se você não matar, se você não destruir, os costumes do velho homem vão ficar enraizados e vão roubar a sua santidade. Por favor, irmã Tatiana. Estava lendo sobre o rei, sobre Josafá.
foi um homem de Deus, foi um servo temente a Deus, mas uma das falhas dele foi permitir que o filho dele se casasse com a filha de Jezabel e Acabe. Então, assim, já tem essa mistura, né? Exato. Isso vai até lá no Novo Testamento. Quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana, o povo de Samaria era um povo misturado. Samaria antes era de Israel, só que a Síria foi lá e misturou o povo. Ou seja, os impactos da desobediência foi durando século após século e até o dia de hoje. Quando você liga o jornal, quais são as notícias que você vê de Israel? É porque Israel é odiado. Sabia que nem um jogo de futebol Israel pode jogar na região dele? Ele é afiliado à Europa, porque ele é odiado naquela região até o dia de hoje. Nesse contexto, meus irmãos, eu até coloquei aqui, o que você tolera hoje pode dominar você amanhã. Israel tolerou o povo, Israel tolerou o povo idólatra, e durante todo o livro de Juízes a gente vai ver o ciclo que a irmã acabou de dizer, um ciclo vicioso, em que Deus levantava um juiz, o povo caía de novo, virava servo dos filisteus, dos moabitas, dos amonitas. O que você tolera hoje pode dominar você amanhã. Cuidado com aquele pecadinho, cuidado com aquele erro que você acha que é pequeno, porque isso pode dominar você amanhã. Amém? Dado esse contexto agora, meus irmãos, a gente entra no tema que é a imensurável compaixão de Deus. Mesmo o povo se prostituindo com os outros deuses, mesmo o povo desobedecendo, Deus nos dá aqui um exemplo da compaixão e da misericórdia que Ele tem por nós. Olha o que o versículo 10 diz: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Meus irmãos, mesmo eles estando num ciclo vicioso de sobe, desce, levanta, cai, volta ao Senhor, volta a Baal, quando eles clamaram ao Senhor, Deus ouviu a oração. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele tem um coração sensível à oração genuína. Nós vivemos na época da graça. O que Jesus vai dizer? Aquele que bate, Ele abre a porta. O nosso Deus tem um coração sensível à oração genuína. Olha o que a palavra de Deus vai dizer lá em 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e converter dos seus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Eles se prostituíram, eles idolatraram outros deuses, viraram as costas para o Senhor, esqueceram do que o Senhor fez por eles no deserto. Mas o nosso Deus, porque Ele nos ama tanto, Ele tem um coração, Ele tem um ouvido sensível à oração genuína. Aleluia. Quando você cair, quando você pecar, quando você for infiel, faça o que a palavra do Senhor diz. Se humilhe diante dEle, porque Ele vai te ouvir. Ele vai ouvir a sua oração. Ele vai atender ao seu chamado. Amém? Amém. Do versículo 11 ao versículo 14, a gente entra aqui na parte em que Deus começa a mencionar os deuses que o povo que Ele livrou e os deuses que Israel idolatrou. O nosso Deus, Ele está sempre olhando para nós. Ele se lembra das coisas que Ele fez por nós, mas Ele também se lembra dos nossos pecados. Do versículo 11 ao versículo 14, olha o 14 comigo. De novo, né? E de clamai os deuses que escolhestes. Aqui Deus está falando, olha, eu vi todos os seus pecados. Eu vi todos os deuses com quem você se prostituiu.
Aqui, Deus, ele reitera o ciclo vicioso do povo de buscar a Deus apenas quando é conveniente. E aqui Deus demonstra o seu ciúme. Abre sua Bíblia comigo em Tiago 5, versículo 14. Olha o que Deus fala, olha o que Tiago fala em versículo 14 do capítulo 5, olha. Não, desculpa, é no capítulo 4, versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito. O nosso Deus, ele tem ciúmes de nós. E aqui Deus está mostrando o ciúme que ele teve dos ídolos. Meus irmãos, esse comportamento ele se repete até o dia de hoje. Quando você troca Deus, quando você troca a palavra de Deus, quando você troca o culto do Senhor, quando você troca o seu momento de oração, o seu devocional com Deus, pela televisão, pela conversa fiada, pela fofoca, pelo celular, você também está trocando Deus, assim como o povo de Israel fez. O que tem roubado o seu tempo com Deus? O que tem roubado o seu tempo de leitura da palavra? O que tem roubado o seu devocional com o Senhor? Teve uma época por aí, meus irmãos, eu até compartilhei com o pastor. Eu trabalho de casa, né? Então eu só começo a trabalhar às 11 horas da manhã. E aí teve umas 2 semanas que eu parei de estudar. Eu faço faculdade de teologia, eu não estava estudando. Estava acordando tarde todos os dias, acordando 10h30, só o prazo de eu tomar meu banho e trabalhar. E o Espírito Santo me incomodou. Ele falou: Gleidson, você está deixando o seu sono, a sua preguiça roubar o seu tempo com Deus. No meu caso era a preguiça, que era o meu ídolo. E Deus estava com ciúmes. Deus estava com saudades de mim. Hoje eu não abro mão da minha leitura diária da palavra. Teve outra época que eu deixava o celular. Eu acordava, meu filho acorda meio-dia todos os dias. E ficava eu e a Débora lá na cama, lá mexendo no celular. Até dar 11 horas. Aquele era o meu ídolo. Faça uma auto-reflexão. O que tem roubado o seu tempo com Deus? Aqui no caso de Israel, foi Baal, foi Asterote, foram os Baalins. Mas hoje é o dinheiro, é o seu trabalho, é a sua preguiça. Segundo, Deus percebe quando você busca Ele só quando você precisa. Deus percebe quando você acha que Deus é o seu gênio da lâmpada, que você vai atrás dele só para fazer o seu pedido. E Deus não gosta disso. O nosso Deus, ele é um Deus relacional. Ele quer se relacionar com você. Se você quer um Deus que você só busca quando você quer algo, você vai lá para o centro da macumba, porque lá você faz oferenda e pede. E é falso também, não vai adiantar de nada, né? Mas como que você tem servido a Deus? Você tem tido uma relação de pai para filho? Ou você tem buscado a Ele só para pedir? Sabe como que você faz isso? Lembre da última oração que você fez. Quanto tempo você gastou pedindo? Não tem problema pedir. Nosso Deus vai falar também lá em Tiago que tudo que a gente pedir, se a gente pedir do jeito certo, Ele vai dar. Mas já parou para pensar em algumas orações que é o seguinte: é 1% obrigado, 1% louvado seja o teu nome, e 98% me dá isso, me dá aquilo, eu preciso disso, eu decreto isso, eu exijo isso, eu não aceito isso. Não é esse tipo de relação que Deus quer ter com você. E foi essa relação que Israel estava tendo com Deus. E o primeiro pedido de Israel foi negado. Você reparou que quando Israel pediu pela primeira vez, Deus falou assim: não te livrarei, não vou te entregar, não vou te dar. Mas olha o versículo 15.
mesmo diante da primeira negativa do Senhor, no versículo 15, Israel pede de novo. Ele diz, mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém, livra-nos ainda desta vez, te rogamos. Mesmo depois que Deus deu a primeira negativa, Israel não desistiu, Israel pediu de novo. Israel não foi aquela criança mimada que quando o pai fala não, Israel fala, não vai dar não? Então tá bom. Virou as costas e foi embora. Israel pediu de novo. Israel persistiu, insistiu. Você já parou para pensar o que seria do rei Ezequias quando Isaías foi lá e falou: olha, você vai morrer, Deus declarou a sua morte amanhã. O que o rei Ezequias fez? Virou de lado e orou de novo ao Senhor. E o que o Senhor fez? Acrescentou mais 15 anos de vida. O que seria de Israel se Israel tivesse aceitado a primeira resposta do Senhor? Teriam sido destruídos. Mas Israel persistiu. Israel não desistiu. Continuou orando ao Senhor. Meus irmãos, você tem sido persistente diante do Senhor nas suas orações? Você tem pedido insistentemente ao Senhor? Você tem persistido nas suas orações? Ou você tem sido o filho mimado que quando Deus fala não, você fecha a cara e fala: tchau, já que você não me deu o que eu quero, não vou te servir mais. Já que o pastor não me deu a oportunidade para louvar, não vou louvar mais. Não vou nem pedir mais, não vou nem ensaiar mais. Você tem sido persistente diante de Deus? O nosso Deus, de novo, é um Deus relacional. Se Israel tivesse fechado a cara e desistido, eles teriam sido destruídos. E aí, para encerrar, olha o versículo 16. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. A oração genuína não vem só do pedir, só do clamar, mas vem acompanhada da mudança de comportamento, da mudança de hábitos. Deus, o Senhor não me deu, eu entendi, é porque eu não estava buscando o suficiente, eu não estava me santificando o suficiente, eu reconheço o meu pecado, mas olha, mesmo que o Senhor me disse não, eu reconheço e eu tiro esse pecado da minha vida, eu tiro os ídolos da minha vida, eu tiro o que tem roubado a minha santidade, eu tiro a fofoca, eu tiro a preguiça, eu tiro a idolatria, eu tiro a luxúria, eu tiro a inveja, e eu me entrego a Ti, e eu sirvo ao Senhor. Primeiro Israel clamou, recebeu a negativa, clamou de novo, mudou de rota. Você pede, mas continua do jeito que você está. Você não muda a sua vida, você não muda o seu comportamento, você não tira os ídolos da sua vida. Faça como Israel, se arrependa genuinamente, porque quando você junta o arrependimento com a mudança de comportamento, olha a parte final do versículo 16. Vamos ler o versículo 16 juntos, olha. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Primeiro, aí depois, então, depois que fizeram isso, olha o que Deus diz, olha o que a palavra diz: já não pôde reter ele a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Meu irmão, você pode estar na lama, você pode estar no momento mais desgraçado da sua vida, você pode estar no momento em que você acha que você não tem mais saída, mas quando você se arrepende e quando você muda o seu comportamento, tira os ídolos da sua vida, quando Deus olha para você, Ele não vai reter a compaixão dele, e Ele vai te resgatar, e Ele vai te dar uma nova história, Ele vai construir um novo chamado para a sua vida. Israel insistiu,
mas Israel se arrependeu genuinamente e mudou de comportamento. E quando isso acontece, meus irmãos, a compaixão de Deus entra em ação. Aleluia. E se tem uma coisa que você deve pedir em todas as suas orações é: Deus, me dê da sua misericórdia e me dê da sua compaixão. Porque quando você tem a compaixão de Deus, tudo na sua vida muda. Amém? Amém. Você recebe essa palavra? Aleluia. Então coloque-se de pé. Vamos orar ao Senhor essa noite. Meus irmãos, não basta persistir, tem que se arrepender genuinamente, jogar os ídolos fora. Essa noite, jogue tudo fora, porque Deus vai entrar com a misericórdia dele na sua vida. Amém? Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Pai querido, por ministrar ao nosso coração essa noite. Pai querido, eu quero te pedir perdão pelas vezes que nós nos prostituímos. Perdão, Pai querido, pelas vezes que nós deixamos o nosso trabalho, o dinheiro, a conversa fiada tomar o seu lugar em nosso coração. Ó Pai querido, eu quero te pedir, nos perdoe. Ó Pai querido, eu quero te pedir que o Senhor venha enviar o Teu Espírito Santo para nos ajudar a corrigir a rota. Porque se corrigirmos a rota, eu tenho certeza que a Tua graça, que a Tua misericórdia e a Tua compaixão vai entrar em ação nas nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, Pai, porque somos miseráveis. Tenha compaixão de nós, Pai querido. Envie o Teu Espírito Santo para nos incomodar, para jogarmos fora os nossos ídolos, para corrigirmos as rotas e para estarmos no centro da vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.